Olá, eu sou o João das Plantas e no vídeo de hoje vou plantar 3 ficus elástica rubi juntinhos em um único vaso para ficar um vaso cheio, lindo e exuberante com essa planta que também é incrível. Se você chegou aqui no canal por esse vídeo e ainda não é inscrito ou inscrito, se inscreva, ativa o sininho para você receber as notificações quando eu postar novos vídeos aqui no canal para você. Se você gostar desse conteúdo também curte o vídeo, compartilha com outras pessoas e me conta nos comentários o que você achou. Vou te mostrar rapidinho os meus 3 ficus elástica rubi. Essas plantas aqui são mudas que eu já fiz da minha planta matriz. Então, a partir do crescimento dos meus ficus, eu também vou podando, como sempre mostro aqui no canal. E a partir das podas, eu faço novas reproduções. Eu gero novas mudas que se tornam novas plantas e vão crescendo. Olha essas plantas, gente. Essas mudas aqui tem mais ou menos quase 2 anos que eu tenho essas mudinhas, desde que eu comecei fazendo, né? Então, elas demoram principalmente para enraizar, mas depois que começa a crescer, depois que começa a passar dessa altura aqui, ó, elas se desenvolvem de uma maneira mais rápida e mais acelerada. Então, agora essas plantas estão bem crescidas e eu decidi plantá-los juntos nesse vaso que é um pote 30, que é maior do que esse pote 24, que essas 3 plantas estão atualmente. Então, tem essas 2 plantas aqui mais ou menos do mesmo tamanho, e essa ali um pouco menor, mas que eu também vou colocar junto no vaso para formar aquele vaso cheio, volumoso, bem bonito e que faz, né, que produz um destaque no ambiente. E eu vou querer que ele fique aqui no meu quarto, inclusive. Então, vou fazer esse replante. Eles estão crescendo muito, gente. Tinha uma época que eles estavam bem mais lentos para crescer, mas agora começou a crescer de uma maneira mais rápida e mais acelerada. Vamos a esse replante então, e para fazer isso, como eu te disse, os meus ficus estão nesses potes 23, eles têm 23 centímetros de circunferência aqui dessa superfície do vaso. Esse aqui onde eu vou plantar essas 3 plantas juntas já tem 30 centímetros de circunferência. É maior, também não é tão grande, tão diferente desses aqui, por exemplo, mas é suficiente para essas plantas permanecerem por muitos anos, inclusive já que ficus vive super bem em vasos. Então, é importante que esse vaso que você utilizar para fazer isso aí na sua casa tenha muitos furos, para garantir uma boa drenagem. Quando a gente regar, toda a água escorrer pelos furinhos do vaso e não ficarem encharcando as raízes da planta, já que ficus ama a água, mas não gosta de raízes encharcadas demais. Então aqui eu não faço camada de drenagem, mas se você quiser pode colocar argila expandida ou isopor picado ou até casca de pinos e em seguida você vem com uma mantinha. Aqui eu só coloco um pedacinho de tecido que é TNT, que eu já geralmente compro, né, para usar nos replantes, só para o substrato não ficar saindo pelos furinhos do fundo do vaso e sujando o chão aqui onde eu deixo a minha planta. Então essa é uma boa dica, né, para evitar muita sujeira dos nossos vasos de planta. Então, depois que eu coloquei aqui a minha mantinha, eu vou começar agora, gente, tendo, lógico, que retirar as minhas plantas desses vasos, né? Então, aqui na superfície dos vasos tinha muita argila expandida, né? Para fazer só a decoração aqui mesmo, simplesmente estético, né? Eu vou começar retirando toda essa argila expandida, então. Pronto, terminei de retirar a argila expandida aqui da superfície dos vasos. Inclusive, gente, vejam como o substrato estava quase praticamente na metade aqui do vaso, porque quando eu coloco, geralmente eu coloquei também aqui uns 3 dedos abaixo da superfície aqui do vaso, mas como eu não aperto o substrato no momento dos replantes, depois ele, né, se organiza por si só, então ele acaba abaixando um pouquinho mais. Então não tem problema também, porque ficus nem precisa de tanto substrato assim. Eu vou começar então retirando essas plantas aqui mais ou menos de onde elas estão e vou reorganizar num novo vaso. Vou começar aqui. A gente pode apertar um pouquinho nas laterais e puxar porque eles já estão enraizados.
Bom, retirei as 3 plantas dos vasos que elas estavam. Aqui, o que eu vou fazer é desmanchar esse torrão de terra aqui dessa planta principalmente e vou acrescentar com outro substrato. Então, ó, desmanchei bastante aqui. Vou deixar essa planta para cá. E agora eu vou utilizar aqui no plantio desses fios um substrato à base de casca de pinos bem soltinho e bem poroso como sempre, porque isso é importante para garantir um bom enraizamento e desenvolvimento dessas plantas nesse vaso. Faço uma camada aqui, posso até colocar um pouco desse outro substrato aqui junto. Agora eu misturo isso aqui um pouco para incorporar esses 2 tipos de substrato. Esse substrato aqui, ó, era de turfa, por isso que ele é um pouco mais argiloso, ele até armazena mais umidade, mas os de pinos são os melhores para o plantio dos ficus em geral, tá? Vou colocando aqui, preenchendo até mais ou menos a metade aqui do vaso. Vou desmanchar aqui um pouquinho esses torrões aqui desses 2 ficus maiores. Tá até um pouco compactado já. Desmancho aqui um pouco, porque eu tenho que fazer com que essas plantas caibam, né, as 3 juntas ali dentro. Então tem que mexer um pouquinho mesmo. A gente vai tentar manter, né, o máximo intacto possível, mas tem que desfazer um pouco. Então, desfaz um pouquinho, coloca aqui e vê como é que fica, né? Pode até dar mais algum ajuste se for necessário. Ó, beleza. Acho que essa pode ficar desse jeito. Vem essa aqui agora, desfaço um pouco o substrato. Nossa, esse aqui tá super soltinho, gente. Muito bom. É muito bom usar um substrato soltinho nas plantas. Ó, soltei o máximo que pude, acho que já tá bom. Vamos ver mais um pouquinho aqui. E agora esse eu vou colocar mais na lateral. Vamos ver aqui como fica. Tem que soltar mais um pouco. Se for preciso, solta mais do outro que está dentro. Esse é um processo trabalhoso com essas plantas dentro desse vaso aqui, porque, lógico, né, elas estavam em vasos maiores e eu agora estou colocando em vaso menor. Mas se você utilizar plantas que estavam em potes pequenos em vasos maiores, vai ser mais fácil, né, para o momento do plantio em geral. Nesse momento você vai observar como que elas estão aqui dentro do vaso, vai organizar para ver como que você quer que elas fiquem. Vai posicioná-las aqui direitinho. Ó, eu quero que fique assim e eu quero essa menor na frente. Então eu vou colocar ela aqui. Que lindo que vai ficar, gente. Olha isso. Então eu posiciono aqui do jeito que eu quero que fique, né? Organizo e agora eu vou completar com esse mesmo substrato aqui. Que tá bem soltinho, inclusive. Não vou apertar o substrato, como eu sempre faço e indico para vocês. Eu vou só dar uma balançadinha aqui nesse vaso para o substrato se organizar, mas eu não aperto. É bom que ele fique bem soltinho mesmo, porque é isso que contribui para o crescimento, para o enraizamento pleno, né, livre dessas plantas aqui dentro. Então ficou assim. Agora a gente dá aquela última ajustada, né, aqui, ó, posicionando as plantas
e ficou assim. Deixa eu mostrar para você como que ficou esse vaso após o plantio das 3 plantas juntas, gente. Um ficus elástica rubi, tudo bem, é bonito, mas agora fala, 3 plantas juntas realmente fica, eu acho que fica mais bonito. Comenta para eu saber qual é a sua opinião sobre isso, se você também acha que mais de uma haste, como nesse caso, valoriza mais essa planta, fica mais bonito, mais charmoso também, porque olha isso, essas cores, né, gente, eu acho que potencializa a beleza dessa planta. Então o vaso ficou assim. Agora eu vou limpar folha por folha dessas plantas aqui, para elas ficarem limpinhas, já que também acabou sujando, ó, com o replante. Então vou fazer isso e já já volto para te mostrar o resultado final também. Finalizei a limpeza das folhas dos ficus e agora elas estão limpas e brilhantes, naturalmente brilhantes. Então, gente, também finalizei aqui na superfície do substrato com casca de pinos, só para fazer essa decoração e deixar mais charmoso, mais elegante também. Então ficou assim esse vaso. Me conta nos comentários o que você achou. Eu particularmente gostei, amei o resultado. Então foi isso. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de acompanhar esse plantio de 3 plantas de ficus elástica rubi juntas em um mesmo vaso. Se você gostou desse vídeo, comenta para eu saber o que você achou. Deixe um curtir. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito ou inscrito. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E se você fizer isso por aí, me conta também que eu vou adorar saber. Um abraço para você e até o próximo vídeo.